Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Meu nome é Vilmar Duarte, especialista em reeducação comportamental. Este espaço é propício para trocarmos ideias, muitas delas que utilizo em meus treinamentos e mentorias individuais. Além do embasamento científico, tem muito do que aprendi com o meu estilo de vida. Faremos provocações para aguçar o seu pensamento crítico, para que você reflita sobre o seu estilo de vida e aprimore o que desejar. Então já dê o seu like e se não é inscrito, inscreva-se e clique no sininho para receber as notificações de novos conteúdos. Assim você me dá uma baita força. Agora, se este conteúdo fizer alguma diferença para você, compartilhe com seus amigos para ajudar com que essa mensagem chegue ao máximo de pessoas possível. Entendendo melhor os mecanismos do estresse, podemos perceber melhor seus efeitos em nosso corpo e na nossa saúde. As fases do estresse são definidas em fase aguda, fase de resistência ou crônica e fase da exaustão. Os estressores começam a agir na fase aguda. O nosso cérebro e hormônios reagem rapidamente para preparar o nosso corpo, emoções e mente para as percepções mais sutis de qualquer perigo iminente. E desta forma, para que possamos reagir imediatamente para nos protegermos, lutando ou fugindo. Nós somos capazes de perceber que algo está acontecendo. A respiração fica mais curta e ofegante. Os batimentos cardíacos aceleram e a sensação é que uma corrente elétrica passa por todo o nosso corpo, aprimorando as habilidades motoras, mas os sintomas são muito sutis e quase imperceptíveis. Como falei anteriormente em outro conteúdo, o estresse não é ruim, e eu estava me referindo a este estresse agudo, pois o nosso corpo foi projetado para estes sintomas, mas precisamos estar preparados. E aí, como nos preparamos para isso? Você ajuda se não atrapalhar. Pense o seguinte: se a pressão arterial aumenta com a aceleração do coração, nossas artérias, veias e capilares sanguíneos precisam estar preparados para a passagem mais rápida do fluxo sanguíneo. Ou seja, todo o sistema vascular precisa estar desobstruído e flexível o suficiente para suportar esse processo. Da mesma forma, o sangue precisa estar líquido o suficiente para fluir livremente pelo sistema cardiovascular. E para que o sangue seja oxigenado mais rapidamente em contato com os alvéolos pulmonares, os pulmões precisam estar funcionando em plenitude para as trocas gasosas mais rápidas. Percebe que se intoxicarmos o corpo com substâncias que inibem o perfeito funcionamento dos pulmões, que acabem obstruindo e esclerosando o sistema vascular e ainda que deixe o sangue mais espesso, mais viscoso, pode haver aí algum colapso da parte ou de todo o nosso sistema, de todo o nosso organismo, mesmo em um processo agudo e temporário. Então, se você não atrapalhar, você já está ajudando muito o seu organismo. E para ilustrarmos melhor tudo isso que eu estou dizendo, imagine um sistema com uma caixa d'água em um lugar alto e uma mangueira conectada à sua saída. Encha a caixa d'água com silicone. Vai perceber que o fluxo de silicone pela mangueira será sofrido, isso se houver algum fluxo, pois dependerá das condições líquidas deste silicone. Dá para fazer um comparativo com o sangue? Agora imagine esse mesmo sistema, só que ao invés de silicone você preenche de água. Se a mangueira ela não estiver dobrada, entupida, com alguma sujeira ou mesmo com algum resíduo de materiais da sua confecção, o fluxo de água será fantástico. Ele não será prejudicado e o efeito esperado vai acontecer exatamente como você projetou. Então é fácil compreendermos que tudo que ingerimos tem uma função primordial, a nutrição de nosso organismo biológico. Ou pelo menos deveria ser assim. O ar que respiramos, a água ou o suco que bebemos
E o alimento que comemos tem uma função muito específica em nosso organismo. E geralmente o que nos dá prazer ao ingerirmos não necessariamente nos nutre. O açúcar refinado, a farinha refinada, frituras, sal em excesso e outras atrocidades que fazemos com o nosso sistema nutricional só têm validade para o nosso aspecto emocional, pois fisicamente vai ajudar a diminuir ainda mais a energia do corpo. Isso não quer dizer que tenhamos que nos alimentar com comida sem sabor ou sem cores. Tem como termos prazer com alimentação muito rica, com muito prazer e principalmente que gere energia ao invés de fazer com que o organismo consuma ainda mais energia. Percebe que só assim teremos um sistema biologicamente sustentável? Outro princípio importante ao pensarmos em nutrição é a quantidade. Não temos o porquê comermos demais ou bebermos demais, a não ser para satisfazermos alguma necessidade emocional latente, sem contar que vai consumir muita energia depois, o que deveria ser utilizado para outras funções do organismo. Faz sentido para você que a nutrição tem um papel fundamental na gestão do seu estresse? Não dá para descontar na comida. Você precisa se preparar antes para ter um organismo que flua tudo o que seja necessário para você, quando despertar aquele sistema de fuga ou luta, você esteja preparado para agir. Até aqui, falamos do estresse agudo, que é apenas um pico e que depois volta ao estado normal. Agora imagine o que pode acontecer quando o estresse atinge a fase de resistência, ou o estresse crônico. Neste momento, os sintomas são mais presentes. Nesta fase, acontece, principalmente quando antes da fase aguda retornar aos níveis normais, entra outra fase aguda, mantendo o nível constante do estresse. Parece que não baixa nunca. Percebe que o seu organismo precisa estar muito mais preparado do que antes? Ou seja, você precisa estar preparado antes, quando o estresse está em níveis normais. Não tem muito o que se fazer quando o estresse é desencadeado. Nossas energias acabam sendo voltadas para a solução do fator estressante, ou para tentar ativar o sistema parasimpático, que é aquele que regula os níveis do estresse. Agora, se você não estiver preparado, vai dar problema em algum ponto, ou no corpo físico, ou no emocional, ou no mental. Alguns sinais apresentados nessa fase são irritabilidade, instabilidade emocional, perda de concentração, aceleração cardíaca, dores musculares ou de cabeça, e isso acaba se tornando crônico mesmo, mais frequente. No entanto, muitas pessoas não percebem que a causa é justamente esse estresse, esse nível de estresse mais alto. Se essa fase crônica perdurar por muito tempo, será desencadeado a fase de exaustão. Aí, meu amigo, vai ser muito mais problemático. Ela também é conhecida como burnout. Nesta fase, o organismo sente todos os efeitos do esgotamento devido ao funcionamento intenso de cada um dos processos do estresse. Os sintomas nessa fase pode ser o colapso de alguma glândula, vasos sanguíneos ou órgão. A musculatura poderá ter algum dano devido à contratura intensa e também pode haver colapso emocional e ou mental. Quando há esses danos, o estágio desta fase do estresse chegou ao seu mais alto grau e pode desencadear algum transtorno psicológico irreversível. Às vezes, fisicamente também irreversível. Geralmente, quando uma pessoa chega nesse estágio do estresse, é necessária uma intervenção terapêutica ou mesmo cirúrgica. E, em alguns casos, as sequelas são permanentes. Por isso é extremamente importante o autoconhecimento, observando o desencadear de cada alteração de nosso organismo, das emoções e de como os nossos pensamentos são formulados. No próximo conteúdo, posso entrar com mais detalhes a respeito dessas alterações, para que você fique mais atento ainda à pessoa mais importante da sua vida, você. Como um exercício entre hoje e amanhã, faça
pausas ao longo do seu dia. Imagine seu cérebro, emoções e pensamentos como se fosse um músculo. Em um exercício físico, quando o objetivo é aumentar a massa muscular, você precisa levar a musculatura à sua exaustão. Lembre que nós falamos dessa fase da exaustão? Você vai levar a musculatura até essa fase, você vai estressar o músculo. E isso depende muito, claro, do objetivo. Isso vai fazer com que você está fazendo uma determinada repetição muscular e essa repetição chega num ponto que ela falha. A hora que você chega nesse ponto de falha é porque você chegou na exaustão muscular naquela repetição. E o que você faz? Você descansa, espera um pouco e aí retoma o exercício, não é? Da mesma forma você vai fazer aqui, só que você você não está fazendo repetições, você está numa atividade que exige a sua atenção e concentração. Você vai fazer uma pausa antes do estresse acontecer, tá? Porque você não pode falhar no seu cotidiano. Então, pare pelo menos 5 minutos a cada hora de atividade que você esteja muito concentrado ou precise muito da sua atenção. Neste intervalo, faça a seguinte respiração. Inspire pelas narinas, contando o tempo. E quando for expirar, pelas narinas também, solte o ar no dobro do tempo da inspiração. Depois do segundo ou terceiro ciclo respiratório, você já vai experimentar uma sensação muito maior de bem-estar, pois o coração começará a bater mais lento e, consequentemente, todas as outras funções do organismo tenderá a se regular. Não espere acontecer. Prepare-se para que nunca desencadeie a fase crônica do seu estresse, que dirá da exaustão. Depois que você experimentar esse exercício por 24 horas, deixe aqui um comentário de como foi a sua experiência. Como foram as suas sensações e percepções ao longo desse exercício de respiração. E como foi voltar a trabalhar depois e que tipo de energia você tinha depois de ter feito essa pausa. Combinado? Eu espero seu comentário ali. Então, se você gostou desse conteúdo, curta, compartilhe, comente. Dessa forma, você me incentiva a continuar gerando esses conteúdos. E se tiver interesse sobre desenvolvimento pessoal, mande-me um direct ou e-mail. Terei um imenso prazer em lhe explicar como se dão as nossas aulas, como é o processo de aprendizagem e você vai se surpreender como isso pode realmente mudar a sua vida. Um grande abraço, até o próximo conteúdo.